Capítulo 6 Camundongos no Espaço. Elon Musk fez 30 anos em junho de 2001, e o aniversário teve grande impacto sobre ele. Já não sou um menino prodígio, disse ele a Justine, brincando apenas em parte. Naquele mesmo mês, a X.com mudou o nome oficialmente para PayPal, um duro lembrete de que o comando da empresa havia sido tirado de Musk e passado a outra pessoa. A vida de startup, que Musk descrevera como parecida com comer vidro e olhar para um abismo, passara e o Vale do Silício envelhecera. Parecia que Musk vivia dentro de uma feira comercial, onde todo mundo trabalhava na indústria de tecnologia e falava o tempo todo sobre financiamento, abertura de capital e busca de grandes salários. As pessoas gostavam de se gabar das muitas horas que trabalhavam, e Justine apenas ria, sabendo que Musk vivera uma versão do estilo de vida do Vale do Silício bem mais extrema do que elas podiam imaginar. Eu tinha amigas que reclamavam de seus maridos chegarem em casa às 7 ou 8 da noite, disse ela. Elon aparecia às 11 e trabalhava um pouco mais. As pessoas nem sempre sabiam o sacrifício que ele fazia para estar onde estava. A ideia de fugir dessa competição insana, incrivelmente lucrativa, se tornou cada vez mais atraente. A vida inteira de Musk havia sido buscar um palco maior, e Palo Alto parecia mais um degrau da escada do que um destino final. O casal decidiu se mudar para o sul e começar uma família. O capítulo seguinte de suas vidas se desenrolaria em Los Angeles. Há uma parte dele que gosta do estilo, da agitação e da vivacidade de um lugar como Los Angeles, contou Justine. Elon ama estar onde a ação acontece. Um pequeno grupo de amigos de Musk, que se sentia de maneira parecida, também havia levantado o acampamento rumo a Los Angeles para o que seriam alguns anos loucos. Não foram apenas o esplendor e a grandeza da cidade que atraíram Musk, foi também o chamado do espaço. Depois de ser posto para fora do PayPal, ele passara a revisitar suas fantasias de infância sobre foguetes e viagens espaciais, e a se questionar se sua vocação seria algo mais do que criar serviços na internet. As mudanças em sua atitude e em sua forma de pensar logo se tornaram óbvias para seus amigos, incluindo um grupo de executivos do PayPal que se reuniu em Las Vegas num fim de semana para comemorar o sucesso da companhia. Estávamos todos num bangalô do Hard Rock Café, e Elon lia um obscuro manual soviético de foguetes, todo mofado, como se tivesse sido comprado no eBay, disse Kevin Hortz, um dos primeiros investidores do PayPal. Ele estava estudando aquilo e falando abertamente sobre viagens espaciais e como mudar o mundo. Musk escolhera Los Angeles com um intento. A cidade dava a ele acesso ao espaço, ou pelo menos à indústria espacial. O clima ameno e estável do sul da Califórnia tornara a cidade propícia para a indústria aeronáutica desde os anos 1920, quando a Lockheed Aircraft Company abriu o negócio em Hollywood. Howard Hughes, a Força Aérea dos Estados Unidos, a NASA, a Boeing e uma miríade de outras pessoas e organizações têm realizado grande parte de sua produção e experimentação de vanguarda em Los Angeles e nos arredores da cidade. Ainda hoje, a região é um grande centro de trabalho aeronáutico das Forças Armadas e de empresas civis. Embora não soubesse exatamente o que queria fazer no espaço, Musk percebeu que só por estar em Los Angeles ficaria cercado dos maiores pensadores da aeronáutica do mundo. Eles poderiam ajudá-lo a aprimorar algumas ideias e haveria muita gente disposta a ingressar em seu novo empreendimento de risco. As primeiras interações de Musk com a comunidade aeronáutica foram com um elenco eclético de entusiastas do espaço, membros de um grupo sem fins lucrativos chamado Mars Society, dedicada à exploração e colonização do planeta vermelho. A Mars Society planejava realizar um evento para arrecadar fundos em meados de 2001. Um jantar, $500 por pessoa, seria realizado na casa de um dos integrantes bem-sucedidos da sociedade, e os convites para as personalidades habituais haviam sido enviados pelo correio. O que espantou Robert Zubrin, líder do grupo, foi a resposta de alguém chamado Elon Musk,
que ninguém se lembrava de ter convidado. Ele nos deu um cheque de $5.000, contou Zubrin. Isso chamou a atenção de todo mundo. Zubrin investigou Musk, descobriu que ele era rico e o convidou para um café antes do jantar. Queria me certificar de que ele conhecia os projetos que estávamos desenvolvendo. Zubrin presenteou Musk com histórias sobre o centro de pesquisas que a sociedade construíra no Ártico para reproduzir as condições difíceis de Marte e as experiências que vinham sendo feitas para algo chamado Trans-Life Mission, uma cápsula na órbita da Terra pilotada por uma tripulação de camundongos. A cápsula giraria para dar aos animais 1/3 de gravidade, a mesma gravidade de Marte, e eles viveriam e se reproduziriam ali, explicou a Musk. Quando chegou a hora do jantar, Zubrin pôs Musk na mesa VIP ao seu lado e ao lado do diretor de cinema e entusiasta do espaço James Cameron e de Carol Stoker, uma cientista planetária da NASA com profundo interesse por Marte. Elon tinha uma aparência tão jovem naquela época que parecia um menininho, disse ela. Cameron estava conversando com ele, instando-o a investir em seu próximo filme, e Zubrin tentava convencê-lo a fazer uma grande doação à Mars Society. Em troca de sua aceitação em ser pressionado por doações e investimentos, Musk sondou ideias e contatos. O marido de Carol era engenheiro aeroespacial da NASA e trabalhava no conceito de um avião que planaria sobre Marte à procura de água. Musk adorou a ideia. Ele era muito mais intenso do que alguns dos outros milionários, descreveu Zubrin. Não entendia muito sobre o espaço, mas tinha uma mente científica. Queria saber exatamente o que estava sendo planejado em relação a Marte e quão importante isso seria. Musk logo simpatizou com a Mars Society e ingressou no conselho de diretores. Doou mais $100.000 para financiar também uma estação de pesquisas no deserto. Os amigos de Elon não estavam muito certos sobre o que achar de seu estado mental. Ele perdera uma quantidade de peso tremenda lutando contra a malária e parecia quase esquelético. Com um pouco de incentivo, começava a expor seu desejo de fazer algo significativo na vida, algo duradouro. O próximo passo tinha que ser investir em energia solar, ou no espaço. Ele disse: "A próxima coisa lógica a acontecer é a energia solar, mas ainda não descobri como ganhar dinheiro com isso", contou George Zachary, investidor e amigo próximo de Musk, recordando um almoço. Então, ele começou a falar sobre espaço, e achei que queria dizer espaço de escritório, como um empreendimento relacionado a imóveis. Na verdade, Musk pensava mais alto do que a Mars Society. Em vez de enviar alguns camundongos à órbita da Terra, ele queria enviá-los a Marte. Alguns cálculos feitos por alto na época avaliaram que a viagem custaria $15 milhões. Ele perguntou se eu achava aquilo uma loucura, disse Zachary. Perguntei se os camundongos voltariam, porque se não voltassem, sim, a maioria das pessoas acharia aquilo loucura. Pelo que se viu depois, os roedores deveriam não apenas ir a Marte e voltar, como também procriar ao longo do caminho, numa viagem que duraria meses. Jeff Skoll, outro amigo de Musk que ganhou uma fortuna no eBay, observou que os camundongos fornicadores precisariam de um bocado de queijo e comprou para Musk uma peça redonda de Le Bruyère, um tipo de gruyère. Elon não se importou em virar alvo de piadas sobre queijos. Quanto mais pensava no espaço, mais importante sua exploração lhe parecia. Tinha a sensação de que o público perdera parte de sua ambição e esperança no futuro. Uma pessoa comum poderia ver a exploração do espaço como um desperdício de tempo e esforço, e caçoar dele por falar sobre tal assunto. Mas Musk pensava em viagens interplanetárias de maneira muito séria. Ele queria inspirar as massas e revigorar a paixão pela ciência, pela conquista e pelas promessas da tecnologia. Seu temor de que a espécie humana houvesse perdido grande parte de sua vontade de expandir fronteiras foi reforçado no dia em que Musk entrou no site da NASA. Ele esperava encontrar um plano detalhado para a exploração de Marte. Em vez disso, não achou absolutamente nada. De início, pensei, caramba,
Talvez eu esteja procurando no lugar errado, declarou certa vez a Wired. Por que não existe nenhum plano, nenhum cronograma? Não havia nada. Parecia loucura. Ele acreditava que a própria ideia de Estados Unidos estava entrelaçada com o desejo de explorar da humanidade. Achou triste que a agência americana, incumbida da missão de levar a cabo feitos audaciosos no espaço e explorar novas fronteiras, parecia não ter nenhum interesse sério em investigar Marte. O espírito de destino manifesto, a crença de que o povo americano recebera a missão divina de civilizar os Estados Unidos e, por conseguinte, o mundo, havia murchado, ou quem sabe, talvez chegado a um fim deprimente, e quase ninguém parecia se importar. Como tantas tentativas de revitalizar a alma americana e trazer esperança para toda a espécie humana, a viagem de Musk teve início numa sala de conferências de hotel. Ele desenvolvera uma rede de contatos decente na indústria espacial, reunindo na ocasião os melhores deles em uma série de encontros, às vezes no Hotel Renaissance, no aeroporto de Los Angeles, e às vezes no Hotel Sheraton, em Palo Alto. Ele não tinha nenhum plano de negócio formal para aquelas pessoas debaterem. Queria, sobretudo, que elas o ajudassem a desenvolver a ideia de levar camundongos a Marte, ou, pelo menos, a propor algo comparável a isso. Esperava chegar a um grande gesto para a espécie humana, algum tipo de evento que chamasse a atenção do mundo, levasse as pessoas a pensar em Marte de novo e as fizesse refletir sobre o potencial do homem. Nos encontros, cientistas e eruditos descobririam um espetáculo tecnicamente viável ao preço aproximado de 20 milhões de dólares. Musk renunciou a seu cargo de diretor da Mars Society e anunciou uma nova organização, a Life to Mars Foundation. O elenco de talentos presentes nessas sessões em 2001 era impressionante. Havia cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, e da NASA. James Cameron compareceu, dando certa publicidade aos eventos. Também esteve presente Michael Griffin, cujas credenciais acadêmicas eram espetaculares e incluíam diplomas de engenharia aeroespacial, engenharia elétrica, engenharia civil e física aplicada. Griffin trabalhara no braço de capital de risco da CIA, chamado Inquitel, na NASA e no JPL, e estava no processo de deixar a Orbital Sciences Corporation, fabricante de satélites e naves espaciais, na qual fora diretor técnico e gerente geral do grupo de sistemas espaciais. Ninguém no planeta sabia mais sobre a realidade de se levar coisas ao espaço do que Griffin, e ele trabalhava para Musk como pensador-chefe em assuntos espaciais. 4 anos depois, em 2005, Griffin assumiu a direção da NASA. Os especialistas estavam empolgados com o surgimento de outro cara rico disposto a financiar algo interessante no espaço. Debateram alegremente os méritos e a viabilidade de enviar roedores e vê-los trepar. Entretanto, conforme a discussão progredia, começou a se formar um consenso sobre realizar um projeto diferente, algo chamado Mars Oasis. De acordo com o plano, Musk compraria um foguete e o usaria para disparar em direção a Marte, algo como uma estufa robótica. Um grupo de pesquisadores já vinha trabalhando numa câmara preparada para o crescimento de plantas no espaço. A ideia era modificar a estrutura para que pudesse ser aberta por um breve período, o suficiente para sugar um pouco do regolito ou de solo marciano e depois usá-lo para cultivar uma planta que, por sua vez, produziria as primeiras moléculas de oxigênio no planeta vermelho. Para a satisfação de Musk, esse novo plano parecia ostentoso e viável. Ele queria que a estrutura tivesse uma janela e um meio de enviar um feedback em vídeo para a Terra. Assim, as pessoas poderiam ver a planta crescer. O grupo também discutiu a possibilidade de se enviar kits a estudantes de todos os Estados Unidos. Assim, eles poderiam cultivar suas próprias plantas simultaneamente ao vegetal em Marte, e notar, por exemplo, que no mesmo período a planta marciana alcançava o dobro da altura de sua equivalente presa à Terra. Esse conceito vinha aparecendo em diferentes formas há algum tempo, disse Dave Burden, veterano da indústria espacial que compareceu às reuniões. Seria algo como: sim, há vida em Marte, e fomos nós que a pusemos lá. A esperança
era de que isso pudesse acender uma luz para milhares de crianças, mostrando que aquele lugar não é tão hostil. Então, elas poderiam começar a pensar que talvez devêssemos ir até lá. O entusiasmo de Musk pela ideia passou a inspirar os membros do grupo, muitos dos quais haviam se tornado mais céticos em relação a qualquer coisa nova voltando a acontecer no espaço. Ele é um cara muito inteligente, muito motivado, com um ego enorme, observou Berden. Em determinado momento, alguém mencionou que ele poderia se tornar o homem do ano da revista Time, e dava para ver seu rosto se iluminar. Ele vive a crença de que é o cara que pode mudar o mundo. O que mais preocupava os especialistas em espaço era o orçamento de Musk. Depois das reuniões, parecia que ele queria gastar algo entre 20 e 30 milhões de dólares na façanha. E todo mundo sabia que só o custo de lançamento de um foguete consumiria esse dinheiro e ainda mais. Na minha cabeça, seriam necessários 200 milhões de dólares para fazer aquilo dar certo, ponderou Berden. Mas as pessoas estavam relutantes em trazer a situação para a realidade cedo demais e fazer com que toda a ideia morresse. Depois, havia os imensos desafios de engenharia que precisariam ser resolvidos. Ter uma janela grande nessa coisa era um problema térmico sério, explicou Berden. Não há como manter o compartimento aquecido o suficiente para permitir que algo viva ali. Cavar o solo marciano e levá-lo para dentro da estrutura parecia não apenas tecnicamente difícil, como também uma péssima ideia, já que o regolito seria tóxico. Em vez disso, os cientistas debateram, por um tempo, o cultivo da planta num gel rico em nutrientes, mas aquilo pareceria um embuste, podendo minar todo o sentido do esforço. Mesmo os momentos otimistas estavam repletos de incertezas. Um cientista descobriu algumas sementes de mostarda muito resistentes e achou que elas poderiam sobreviver em uma versão tratada do solo marciano. Havia um lado bem negativo caso a planta não sobrevivesse, disse Berden. Podia-se acabar com um jardim morto em Marte, provocando um efeito oposto ao desejado. Musk jamais hesitou. Contratou alguns pensadores voluntários como consultores e os pôs para trabalhar no design da estufa para a planta. Também organizou uma viagem à Rússia para descobrir quanto custaria um lançamento. Ele pretendia comprar dos russos um míssil balístico intercontinental reformado e usá-lo como veículo de lançamento. Para ajudá-lo nisso, procurou Gene Cantrell, um sujeito incomum que fizera vários trabalhos sigilosos e outros nem tanto, para os Estados Unidos e outros governos. Entre as razões para a fama de Cantrell, havia o fato de ele ter sido acusado de espionagem e posto em prisão domiciliar pelos russos em 1999, após um acordo de satélite dar errado. Algumas semanas depois, Al Gore deu alguns telefonemas e tudo foi resolvido, disse Cantrell. Eu não queria nenhum envolvimento com os russos de novo, nunca mais. Já Musk tinha outras ideias. Cantrell estava dirigindo seu conversível numa noite quente de julho, em Utah, quando recebeu uma ligação. Um cara com sotaque engraçado disse: "Eu realmente preciso falar com você. Sou bilionário. Vou iniciar um programa espacial." Ele não conseguia ouvir bem Musk. Achou que seu nome era Elon Musk e disse que ligaria de volta quando chegasse em casa. Os dois homens não confiaram um no outro de início. Musk se recusou a dar o número de seu celular a Cantrell e ligou de seu aparelho de fax. Cantrell achou Musk intrigante e ansioso demais. Ele perguntou se havia um aeroporto por perto e se eu podia encontrá-lo no dia seguinte. O alarme na minha cabeça soou. Temendo que um de seus inimigos estivesse armando uma cilada, Cantrell disse a Musk para encontrá-lo no aeroporto de Salt Lake City, onde alugaria um espaço para conferências perto da sala de espera da Delta Airlines. Queria que ele me encontrasse num ambiente dotado de dispositivos de segurança, para que não pudesse portar uma arma, explicou Cantrell. Quando enfim se conheceram, Musk e Cantrell se entenderam bem. Musk lançou mão de seu discurso de que a humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária, e Cantrell disse que, se o outro ajudasse realmente falando sério, ele se disporia a ir à Rússia, de novo, e o ajudaria a comprar um foguete.
No fim de outubro de 2001, Musk, Cantrell e Adil Ressi, amigo de Musk da faculdade, embarcaram num voo comercial para Moscou. Ressi vinha desempenhando o papel de guardião de Musk e queria descobrir se seu melhor amigo estava perdendo o juízo. Outros amigos haviam feito vídeos com cenas de foguetes explodindo e tentado dissuadir Musk de desperdiçar seu dinheiro. Embora tais medidas tivessem fracassado, Adil também fora para a Rússia a fim de tentar conter Musk o máximo que pudesse. Adil me chamou num canto e disse: "O que Elon está fazendo é insano. Um gesto filantrópico? Isso é loucura", contou Cantrell. Ele estava preocupado de verdade, mas concordou com a viagem. E por que não? Eles estavam indo para a Rússia no auge dos tempos da liberdade pós-União Soviética, quando os ricos podiam aparentemente comprar mísseis espaciais no mercado aberto. A equipe Musk aumentaria com a inclusão de Mike Griffin e se reuniria com os russos 3 vezes ao longo de 4 meses. O grupo teve alguns encontros com empresas como a NPO Lavochkin, que fizera sondas destinadas a Marte e Vênus para a Agência Espacial Federal Russa, e a Kosmotras, que lançava foguetes comerciais. Todos os encontros pareciam se desenrolar da mesma maneira, seguindo a conveniência dos anfitriões. Os russos, que costumam abrir mão do café da manhã, pediam para que fossem encontrá-los por volta das 11 da manhã em seus escritórios, para um almoço fora de hora. Então, havia uma conversa fiada de 1 hora ou mais, enquanto todos se serviam numa mesa de sanduíches, salsichas e, é claro, vodka. Em algum momento, Griffin, em geral, começava a perder a paciência. "Ele tolera muito pouco os tolos", disse Cantrell. Ficava olhando em volta e se perguntando quando íamos chegar à droga do negócio. A resposta demorava. Após o almoço, vinha um longo período em que se fumava e tomava café. Depois que todas as mesas eram esvaziadas, o russo no comando se virava para Musk e perguntava: "O que você está interessado em comprar?" O grande desfecho talvez não tivesse incomodado tanto Musk se os russos o tivessem levado mais a sério. "Eles olhavam para nós como se não fôssemos pessoas confiáveis", disse Cantrell. "Um dos principais projetistas cuspiu em mim e em Elon porque achou que estávamos falando besteira." A reunião mais intensa ocorreu num ornamentado e mal conservado prédio pré-revolução, perto do centro de Moscou. Doses de vodka começaram a ser entornadas. "Ao espaço! Aos Estados Unidos!" Enquanto Musk maturava seus 20 milhões de dólares, que ele esperava serem suficientes para comprar 3 ICBMs capazes de serem readaptados para ir ao espaço. Tonto de vodka, Musk perguntou sem rodeios quanto custaria um míssil. A resposta? 8 milhões de dólares cada um. Fez uma contra-oferta de 8 milhões de dólares por 2. Eles ficaram ali olhando para ele, contou Cantrell, e disseram algo como: "Garotinho, não." Também insinuaram que Elon não tinha o dinheiro. Naquele momento, Musk chegara à conclusão de que os russos ou não eram sérios ao fazer negócios, ou estavam determinados a tirar de um milionário.com tanto dinheiro quanto possível. Ele saiu intempestivamente da reunião. O humor da equipe Musk não poderia ser pior. Era quase fim de fevereiro de 2002 e eles pegaram um táxi, indo diretamente para o aeroporto, cercados de neve e sujeira do inverno em Moscou. Mantiveram-se em silêncio dentro do carro. Musk fora à Rússia otimista quanto à montagem de seu grande show para a espécie humana, e agora ia embora exasperado e decepcionado com a natureza humana. Os russos eram os únicos com foguetes que poderiam caber em seu orçamento. "Foi um percurso longo", disse Cantrell. "Ficamos ali sentados em silêncio, olhando a plebe russa fazendo compras na neve." O clima sombrio se prolongou por todo o caminho do carro ao avião, até a chegada do carrinho de bebidas. Cantrell contou: "Sempre nos sentimos particularmente bem quando o avião decola em Moscou. É como, meu Deus, consegui." Então, eu e Griffin pegamos bebidas e pusemos nossos óculos. Musk estava sentado na fila em frente a eles, digitando em seu computador. Pensamos: maldito nerd. O que ele pode estar fazendo agora? Foi quando Musk se virou para trás e mostrou uma planilha que havia criado. Disse: "Ei pessoal, acho que nós mesmos podemos construir esse foguete." Àquela altura, Griffin e Cantrell já haviam tomado alguns drinks
e estavam prostrados demais para levar a sério uma fantasia. Eles conheciam muito bem as histórias de milionários empolgados que achavam que podiam conquistar o espaço e assim perdiam suas fortunas. No ano anterior, Andrew Bell, um mestre do mercado imobiliário e financeiro no Texas, fechara sua empresa aeroespacial depois de gastar milhões num imenso campo de testes. Pensamos, claro que sim, você e o maldito exército de quem? Contou Cantrell. Mas Elon retrucou, não, é sério, tenho essa planilha. Então, passou o laptop para Griffin e Cantrell, que ficaram pasmos. O documento detalhava o custo do material necessário para construir as peças, montar e lançar um foguete. De acordo com os cálculos de Musk, ele poderia superar empresas de lançamento existentes ao construir um foguete de tamanho modesto que supriria uma parte do mercado especializada em transportar para o espaço satélites menores e cargas úteis de pesquisas. A planilha também mostrava as características de desempenho hipotéticas do foguete em detalhes bem impressionantes. Perguntei, Elon, onde você conseguiu isso? Lembrou Cantrell. Musk tinha passado meses estudando a indústria aeroespacial e a física por trás dela. De Cantrell e outros, ele pegara emprestado Rocket Propulsion Elements, Fundamentals of Astrodynamics e Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion, bem como vários outros textos fundamentais. Musk retrocedera ao seu estado infantil de devorador de informações e saíra desse processo meditativo com a percepção de que os foguetes podiam e deviam ser muito mais baratos do que aquilo que os russos cobravam. Esqueça os camundongos. Esqueça a planta com o vídeo de seu crescimento, ou possivelmente de sua morte, em Marte. Musk inspiraria as pessoas a pensar em desbravar o espaço novamente, tornando a exploração mais barata. Quando a notícia sobre os planos de Musk circulou pela comunidade espacial, houve um desinteresse coletivo. Pessoas como Zubrin já tinham visto esse show muitas vezes. Havia uma penca de zilionários que tinha comprado uma boa história de um engenheiro, argumentou Zubrin. Combine meu cérebro e seu dinheiro e podemos construir um foguete que será lucrativo e expandirá durante 2 anos e depois o cara rico ficava entediado e acabava com o projeto. Com Elon, todo mundo suspirou e disse, ah, sim, ele poderia ter gastado 10 milhões de dólares para enviar os camundongos, mas, em vez disso, vai gastar centenas de milhões e provavelmente fracassar como todos os outros que o precederam. Embora consciente dos riscos de abrir uma empresa de foguetes, Musk tinha pelo menos um motivo para achar que poderia ter êxito onde outros haviam fracassado. O nome desse motivo era Tom Miller. Filho de um madeireiro, Miller crescera na cidadezinha de St. Maries, Idaho, onde criara uma fama de esquisito. Enquanto as outras crianças estavam ao ar livre e explorando os bosques no inverno, Miller permanecia aquecido lendo na biblioteca ou assistindo Jornada nas Estrelas em casa. Ele também consertava coisas. Certo dia, caminhando para o colégio, encontrou um relógio amassado num beco e ficou fissurado. Todo dia consertava uma parte do relógio, uma engrenagem, uma mola, até conseguir fazê-lo funcionar. Algo semelhante ocorreu com o cortador de grama da família, que Miller desmontou certa tarde no gramado em frente à casa, apenas para se divertir. Meu pai chegou em casa e ficou muito bravo, porque pensou que teríamos de comprar um cortador de grama novo, lembrou Miller. Mas eu o remontei e ele funcionou. Depois ficou vidrado em foguetes. Passou a comprar kits encomendados pelo correio e seguia as instruções para montar pequenos foguetes. Logo, passou a construir os próprios aparelhos. Aos 12 anos, fez um modelo de ônibus espacial que podia ser preso a um foguete, lançado ao ar e depois voltar planando para o chão. Alguns anos depois, como projeto de ciências, Miller pegou emprestado o equipamento de soldagem oxiacetilênica do pai para fazer um protótipo de motor de foguete. Ele resfriava o aparelho pondo de cabeça para baixo numa lata de café cheia de água. Eu podia fazer aquilo o dia inteiro. E inventou maneiras, igualmente criativas, de medir seu desempenho. A máquina era boa o bastante para Miller vencer concursos em feiras de ciências regionais e acabar num evento internacional. Foi aí que fiquei animado, disse ele. Alto, magricela e com um rosto retangular, Miller é um tipo tranquilo, que por um breve período cursou a faculdade de qualquer jeito,
ensinando seus amigos a fazer bombas de fumaça. Contudo, acabou se aquietando e saindo bem como estudante de engenharia mecânica. Recém-formado, trabalhou com satélites da Hughes Aircraft. Não eram foguetes, mas chegavam perto. E depois para a TRW Space and Electronics. Era a segunda metade dos anos 1980 e o projeto Guerra nas Estrelas, de Ronald Reagan, levava os entusiastas do espaço a sonhar com armas cinéticas e de toda sorte de destruição. Na TRW, Miller experimentou tipos insanos de propelentes e supervisionou o desenvolvimento do motor TR-106, uma máquina gigante que usava oxigênio e hidrogênio líquidos como combustível. Como hobby, se encontrava com algumas centenas de entusiastas amadores na Reactor Research Society, um grupo formado em 1943 para incentivar a construção e o lançamento de foguetes. Nos fins de semana, ele viajava para o deserto de Mojave com outros membros da RRS para ampliar os limites das máquinas amadoras. Miller era um dos destaques do clube, capaz de construir artefatos que realmente funcionavam, e pôde fazer experiências com alguns dos conceitos rejeitados por seus chefes conservadores na TRW. Seu feito supremo foi um motor de 36 kg, capaz de produzir quase 5.900 kg de empuxo. Mais tarde, glorificado como o maior motor de foguete com combustível líquido construído por um amador. Ainda guardo os foguetes pendurados na minha garagem, revelou. Em janeiro de 2002, Miller estava na oficina de John Garvey, que deixara a empresa aeroespacial McDonnell Douglas para construir os próprios foguetes. As instalações de Garvey ficavam em Huntington Beach, onde ele alugara um espaço industrial do tamanho aproximado de uma garagem para 6 carros. Os dois homens trabalhavam no motor de 36 kg, quando Garvey mencionou que um cara chamado Elon Musk poderia passar por lá. O meio dos foguetes amadores é pequeno, e foi Cantrell quem recomendou a Musk dar uma olhada na oficina de Garvey e ver os projetos de Miller. Num domingo, Musk chegou de braços dados com Justine grávida. Ele vestia uma capa de couro preto elegante, parecendo um assassino bem pago. Miller estava com um motor de 36 kg no ombro, tentando aparafusá-lo numa estrutura de suporte, quando Musk começou a bombardeá-lo de perguntas. Segundo Miller, ele queria saber quanto de empuxo aquilo tinha. Se eu já tinha trabalhado com algo maior. Eu disse que sim, com um motor de quase 295.000 kg de empuxo, na TRW, e conhecia cada parte dele. Miller largou o motor e tentou acompanhar o interrogatório de Musk. Quanto custaria esse motor grande? Miller lhe contou que a TRW o construiria por cerca de 2 milhões de dólares. Musk rebateu. Sim, mas por quanto você poderia fazê-lo? Miller acabou conversando horas com Musk. No fim de semana seguinte, convidou-o para ir à sua casa continuar a discussão. Musk sabia que tinha encontrado alguém que conhecia de verdade os detalhes da fabricação de foguetes. Depois disso, apresentou-o ao restante de sua mesa redonda de especialistas em espaço em suas reuniões secretas. O calibre dos participantes impressionou Miller, que já recusara ofertas de emprego de Bill e outros novos magnatas do espaço por causa de suas ideias quase insanas. Já Musk parecia saber o que estava fazendo, retirando a cada reunião aqueles que faziam objeções e formando uma equipe de engenheiros brilhantes e comprometidos. Miller ajudou Elon a completar a planilha com os indicadores de desempenho e o custo de um novo foguete de baixo orçamento, e, juntamente com o restante da equipe Musk, aprimoraria mais tarde a ideia. O foguete não transportaria satélites do tamanho de um caminhão, como alguns foguetes monstruosos lançados pela Boeing, pela Lockheed, pelos russos e por outros países. Em vez disso, o foguete de Musk teria como alvo a camada mais baixa do mercado de satélites e poderia acabar sendo ideal para uma classe emergente de cargas úteis menores que capitalizavam sobre os imensos avanços ocorridos nos anos anteriores em tecnologia computacional e eletrônica. O foguete vinha ao encontro de uma teoria da indústria espacial de que todo um novo mercado poderia se abrir para cargas úteis comerciais e de pesquisa se uma empresa pudesse abaixar drasticamente o preço por lançamento e fazer subir foguetes seguindo uma programação regular. Musk saboreava a ideia de estar à frente dessa tendência, desenvolvendo o burro de carga de uma nova era no espaço. É claro que tudo isso era teórico,
E então, de repente, não era mais. O PayPal abrira o capital em fevereiro, com as ações disparando 55%. E Musk sabia também que o eBay queria comprar a empresa. Enquanto trabalhava na ideia do foguete, seu patrimônio líquido saltara de dezenas para centenas de milhões de dólares. Em abril de 2002, ele abandonou de vez a ideia de um mero evento para atrair publicidade e se comprometeu a erguer um empreendimento espacial. Chamou Cantrell, Griffin, Miller e Chris Thompson, engenheiro aeroespacial da Boeing, e disse ao grupo: "Quero tornar essa empresa real. Se vocês toparem, vamos em frente." Griffin queria participar, porém acabou declinando da proposta quando Musk rejeitou seu pedido para morar na costa leste. E Cantrell, depois dessa reunião, só fez parte do grupo por alguns meses, por considerar o empreendimento arriscado demais. Fundada em junho de 2002, a Space Exploration Technologies nasceu num ambiente modesto. Musk adquiriu um antigo armazém no número 1310 da East Grand Avenue, em El Segundo, um subúrbio de Los Angeles que fervilhava com a atividade da indústria aeroespacial. O inquilino anterior do prédio, de quase 7.000 metros quadrados, usara-o como depósito de entregas. O lado sul do armazém fora adaptado para servir como área de logística, tendo sido equipado com baias ideais para receber caminhões de entrega. Isso permitia a Musk chegar diretamente ao coração do prédio, dirigindo sua McLaren prateada. Dali em diante, via-se apenas um imenso vazio. Apenas um chão empoeirado e um teto a 12 metros de altura, com vigas de madeira e isolamento expostos, que se curvava no alto, dando ao armazém uma aparência de hangar. O lado norte da construção era a área dos escritórios, com estações de trabalho e uma sala para cerca de 50 pessoas. Durante a primeira semana de existência da SpaceX, caminhões de entrega apareceram lotados de laptops, impressoras Dell e mesas dobráveis que serviriam como escrivaninhas temporárias. Musk caminhou até uma das plataformas e descarregou ele próprio o equipamento. Logo, ele transformaria o escritório da SpaceX no que se tornaria sua marca registrada na estética de fábricas. Um ambiente com epóxi brilhante aplicado sobre o concreto do piso e uma generosa camada de tinta branca nas paredes. O uso dominante do branco tinha como objetivo fazer a fábrica parecer limpa e dar-lhe um ar alegre. As mesas foram espalhadas pelo local, de modo que os cientistas da computação da Ivy League e os engenheiros que desenvolviam as máquinas pudessem se sentar com os soldadores e mecânicos responsáveis pelo hardware. Essa rotina se impôs como o primeiro grande rompimento com o método das empresas aeroespaciais tradicionais, que preferem isolar diferentes grupos de engenheiros uns dos outros, e, tipicamente, separar engenheiros de mecânicos por milhares de quilômetros, pondo as fábricas em locais com imóveis e mão de obras baratos. Quando os primeiros funcionários chegaram para trabalhar, foram informados de que a missão da SpaceX seria emergir como a Southwest Airlines do espaço, numa alusão à pioneira do mercado de voos low cost. A empresa construiria seus próprios motores e contrataria fornecedores para os outros componentes do foguete, ganhando, assim, vantagem sobre a concorrência. Construiria um motor melhor e mais barato e aperfeiçoaria o processo de montagem. O resultado seriam foguetes mais rápidos e mais baratos do que qualquer outro produzido pela concorrência. Essa visão incluía a criação de um tipo de veículo de lançamento móvel que poderia viajar para lugares diversos, apontar o foguete para o céu e enviá-lo ao espaço, sem barulho nem confusão. A SpaceX tinha a intenção de ser tão boa nesse processo que poderia fazer vários lançamentos em um mês, ganhar dinheiro com cada um deles e jamais precisar se tornar uma enorme empresa dependente de financiamento do governo. A SpaceX seria a tentativa de os Estados Unidos terem um recomeço no negócio de foguetes, um reinício modernizado. Musk achava que a indústria espacial não evoluía havia cerca de 50 anos. As empresas aeroespaciais tinham pouca concorrência e tendiam a fazer produtos extremamente caros, capazes de alcançar um desempenho máximo. Construíam uma Ferrari para cada lançamento, quando um Honda Accord poderia dar conta do recado. Já Musk aplicaria algumas técnicas de startups que aprendera no Vale do Silício para deixar a SpaceX enxuta e rápida, lançando mão dos enormes avanços em capacidade computacional
e materiais que haviam surgido nas últimas décadas. Como empresa privada, a SpaceX também evitaria desperdícios e custos excessivos associados a fornecedores do governo. Musk declarou que o primeiro foguete da SpaceX se chamaria Falcon 1, uma referência à nave Millennium Falcon de Star Wars, e a seu papel como arquiteta de um futuro estimulante. Uma época em que o custo mínimo para se enviar ao espaço uma carga útil de 250 quilos era de 30 milhões de dólares, ele prometeu que o Falcon 1 seria capaz de levar 635 quilos por 6,9 milhões de dólares. Seguindo sua natureza, Musk estabeleceu um cronograma insanamente ambicioso para tudo isso. Uma das primeiras apresentações da SpaceX sugeriu que a empresa concluiria o primeiro motor em maio de 2003, um segundo motor em junho, o corpo do foguete em julho e que tudo estaria montado em agosto. Uma plataforma de lançamento seria então preparada em setembro e o primeiro lançamento ocorreria em novembro de 2003, ou cerca de 15 meses depois de a empresa ter sido aberta. Uma viagem a Marte foi naturalmente planejada para perto do fim da década. Esse era Musk, um otimista lógico e ingênuo, calculando quanto tempo as pessoas deveriam levar fisicamente para realizar todo esse trabalho. É o parâmetro que ele assume para si próprio e espera que cada um de seus funcionários, com suas fraquezas humanas, lute incessantemente para atingir. Quando os entusiastas do espaço tomaram conhecimento da nova empresa, ninguém quis de fato saber se o cronograma de entrega de Musk parecia realista ou não. O sentimento geral era de animação por alguém ter decidido adotar uma abordagem rápida e barata. Alguns militares já promoviam a ideia de dar às forças armadas recursos mais audaciosos, ou o que eles chamavam de espaço responsivo. Se um conflito estourasse, os militares queriam poder responder ao inimigo com satélites construídos especialmente para tal missão. Isso significaria abandonar um modelo no qual se leva 10 anos para construir e pôr em ação um satélite para um trabalho específico. Em vez disso, as forças armadas desejavam satélites mais baratos e menores que pudessem ser reconfigurados por meio de softwares e enviados ao espaço em cima da hora, quase como satélites descartáveis. Se pudéssemos fazer algo assim, seria realmente revolucionário, ponderou Pete Worden, general da Força Aérea reformado que conheceu Musk quando atuava como consultor do Departamento de Defesa. Tal realização poderia tornar nossa resposta no espaço semelhante ao que fazemos em terra, no mar e no ar. O trabalho de Worden exigia que ele examinasse tecnologias radicais. Embora muitas das pessoas que Worden conhecia parecessem sonhadores excêntricos, Musk apresentou-se com ideias fundamentadas, era entendido e sagaz. Eu falava com pessoas que fabricavam armas de raios e outras bugigangas em suas garagens. Estava claro que Elon era diferente. Era um visionário que realmente compreendia a tecnologia de foguetes. E isso me deixou impressionado. Assim como os militares, os cientistas queriam acesso rápido e de baixo custo ao espaço, incluindo no pacote a capacidade de enviar experimentos e receber dados de volta com regularidade. Algumas companhias das indústrias médica e de bens de consumo também estavam interessadas em idas ao espaço para estudar como a falta de gravidade afetaria as propriedades de seus produtos. Por mais encantadora que fosse a ideia de um veículo de lançamento barato, as chances de um cidadão comum construir algo que funcionasse eram para lá de remotas. Uma busca rápida no YouTube com a expressão explosões de foguetes tem como resultado milhares de vídeos documentando desastres de lançamentos americanos e soviéticos ocorridos ao longo de décadas. De 1957 a 1966, apenas os Estados Unidos tentaram pôr mais de 400 foguetes em órbita. Cerca de 100 deles se acidentaram e se incendiaram. Os foguetes usados para transportar objetos ao espaço eram, em sua maioria, mísseis modificados, projetos desenvolvidos por meio de tentativa e erro e financiados por vários bilhões de dólares do governo. A SpaceX tinha a vantagem de poder aprender com esses desastres e possuir em sua equipe pessoas que haviam supervisionado projetos de foguetes em companhias como a Boeing e a TRW. Dito isso, a startup não dispunha de um orçamento que pudesse suportar uma série de explosões.
Na melhor das hipóteses, teria 3 ou 4 lançamentos teste para fazer o Falcon 1 funcionar. As pessoas achavam que éramos loucos, contou Miller. Na TRW, eu tinha um exército de funcionários e financiamento do governo. Agora, íamos fazer um foguete de baixo custo a partir do zero com uma equipe pequena. As pessoas não achavam que pudesse dar certo. Em julho de 2002, Musk era só empolgação com seu ousado empreendimento. À época, o eBay fez uma proposta agressiva para comprar o PayPal por $1,5 bilhão, o que deu a Musk liquidez e lhe permitiu injetar mais de $100 milhões na SpaceX. Com esse investimento inicial maciço, ninguém poderia tirar dele o controle da SpaceX, como haviam feito na Zip2 e no PayPal. Para os funcionários que haviam concordado em acompanhá-lo nessa jornada aparentemente impossível, a mudança garantia pelo menos alguns anos de segurança no emprego. A aquisição também melhorou a imagem e aumentou a notoriedade de Musk, e ele aproveitou o momento para marcar reuniões com altos funcionários do governo e influenciar fornecedores. E então, de repente, nada disso parecia importar. Justine dera à luz um menino, Nevada Alexander Musk. Ele tinha 10 semanas de vida quando morreu, na mesma época do anúncio do acordo com o eBay. Os Musks haviam posto Nevada para dormir e posicionado o menino de costas, como os pais são ensinados a fazer. Quando voltaram para ver se estava tudo bem, ele já não respirava. Sofrera o que os médicos chamam de síndrome da morte súbita infantil. Quando os paramédicos o ressuscitaram, ele havia sido privado de oxigênio por tanto tempo que tivera morte cerebral, escreveu Justine em seu artigo para a Marie Claire. Ele foi mantido vivo com a ajuda de aparelhos por 3 dias num hospital no condado de Orange, antes de tomarmos a decisão de desligar tudo. Eu o segurava em meus braços quando ele morreu. Elon deixou claro que não queria falar sobre a morte de Nevada. Não entendi por quê. Assim como ele não entendeu por que sofria abertamente, o que considerou uma atitude emocionalmente manipuladora. Sufoquei meus sentimentos, enfrentando a morte de Nevada, tendo minha primeira consulta em uma clínica de fertilização in vitro menos de 2 meses depois. Elon e eu planejamos uma nova gravidez o mais rapidamente possível. Nos 5 anos seguintes, dei à luz gêmeos e depois a trigêmeos. Mais tarde, Justine atribuiu a reação de Musk a um mecanismo de defesa desenvolvido nos anos de sofrimento na infância. Ele não lida bem com períodos sombrios, declarou ela à revista Esquire. Simplesmente olha para frente. Acredito que seja seu mecanismo de sobrevivência. Musk se abriu com alguns amigos próximos e expressou a profundidade de seu pesar. Contudo, em grande parte, Justine interpretou corretamente o marido. Ele não via sentido em sofrer publicamente. Segundo ele, falar sobre isso me deixava extremamente infeliz. Não sei bem porque eu iria querer falar sobre acontecimentos extremamente tristes. Não faz nenhum bem ao que está por vir. Se você tem outros filhos e outras obrigações, afundar-se na tristeza não faz nenhum bem a ninguém à sua volta. Não sei bem o que deveria ser feito em situações assim. Depois da morte de Nevada, Musk focou na SpaceX e logo expandiu os objetivos da empresa. Suas conversas com fornecedores aeroespaciais sobre possíveis trabalhos para a SpaceX o deixaram desencantado. Parecia que todos cobravam muito e trabalhavam devagar. O plano de integrar componentes feitos por esse tipo de empresa deu lugar à decisão de fazer o máximo possível na própria SpaceX. Embora use as ideias de projetos já existentes de veículos de lançamento, da Apollo ao X-24 Fast Track, a SpaceX está desenvolvendo o foguete Falcon inteiramente do zero, incluindo 2 motores, a turbobomba, a estrutura do tanque criogênico e o sistema de orientação, anunciava a empresa em seu site. Desenvolver internamente todos os componentes do projeto aumenta sua complexidade e o investimento necessário. Porém, nenhum outro caminho tornará mais fácil o acesso ao espaço. Os executivos da SpaceX contratados por Musk formavam uma equipe de elite. Miller começou a trabalhar de imediato na construção dos 2 motores, Merlin e Kestrel, nomes de 2 espécies de falcão. Chris Thompson, ex-fuzileiro naval que supervisionara a produção dos foguetes Delta e Titan, da Boeing, ingressou como vice-presidente de operações.
Tim Buzza também veio da Boeing, onde ganhara a reputação de ser um dos maiores especialistas do mundo em testes de foguetes. Steve Johnson, que trabalhara no laboratório de propulsão a jato da NASA e em 2 empresas espaciais privadas, assumiu como engenheiro mecânico sênior. O engenheiro aeroespacial Hans Koenigsmann fora contratado para desenvolver os sistemas de aviônica, orientação e controle. Musk também recrutou Gwen Shotwell, uma veterana no setor aeroespacial que começou como primeira profissional de vendas da SpaceX e nos anos seguintes subiu na hierarquia, tornando-se presidente e braço direito de Musk. Esse início também marcou a chegada de Mary Beth Brown, hoje uma figura lendária, tanto na SpaceX quanto na Tesla. Mary Beth, ou MB, como todos chamavam, tornou-se a assistente leal de Musk, trazendo para o mundo real uma versão da relação entre Tony Stark e Pepper Potts, de Homem de Ferro. Se Musk trabalhava 22 horas num dia, Brown estava ao lado dele. Ao longo dos anos, ela trouxe as refeições de Musk, marcou seus compromissos de negócios, arranjou tempo para seus filhos, escolheu suas roupas, lidou com pedidos da imprensa e, quando necessário, arrancou Musk de reuniões para que cumprisse a agenda. Ela se tornaria a única ponte entre Musk e todos os seus interesses, e uma profissional inestimável para os funcionários da empresa. Mary Beth teve um papel fundamental no desenvolvimento da cultura da SpaceX no começo. Ela prestava atenção a pequenos detalhes, como as latas de lixo da empresa, vermelhas e em formato de nave espacial, e ajudava a equilibrar o clima no escritório. Quando se tratava de assuntos relacionados diretamente a Musk, ela fazia uso de seu semblante firme e suas atitudes eficientes. No restante do tempo, Mary Beth costumava exibir um sorriso largo caloroso e um charme que desarmava as pessoas. Era sempre, "Ah, querido, como vai você, querido?", recordou um técnico da SpaceX. Ela reunia os e-mails estranhos endereçados a Musk e os enviava ao restante da empresa com o assunto Malucos da Semana, para fazer todo mundo rir. Uma das melhores mensagens incluía um desenho a lápis de uma espaçonave lunar com uma mancha vermelha na página. O remetente da mensagem havia feito um círculo em torno da mancha do próprio desenho e escrito ao lado: "O que é isso? Sangue?" Em outros e-mails, havia planos para uma máquina em movimento perpétuo e uma proposta para fazer um coelho inflável gigante que poderia ser usado para estancar vazamentos de óleo. Durante um breve período, as atribuições de Mary Beth incluíram administrar as contas da SpaceX e lidar com o fluxo de negócios na ausência de Musk. Ela praticamente assumia o comando, revelou o técnico. Costumava dizer, "É isso que Elon iria querer." Entretanto, seu maior dom talvez fosse interpretar os humores de Musk. Tanto na SpaceX quanto na Tesla, Mary Beth punha sua mesa bem perto da dele para que todos tivessem que passar por ela antes de encontrá-lo. Se alguém precisava pedir permissão para comprar um item caro, parava por um instante diante de Mary Beth e esperava que ela sinalizasse o humor do chefe. Um sinal de aprovação com a cabeça para que entrasse, ou um gesto para que fosse embora, porque ele estava tendo um dia ruim. Esse sistema de sinais e gestos tornou-se importante, sobretudo em períodos de brigas amorosas de Musk, quando seus nervos ficavam mais à flor da pele do que o habitual. O corpo de engenheiros da SpaceX tendia a ser formado por jovens com desempenho acima da expectativa. Musk ia pessoalmente aos departamentos aeroespaciais das melhores faculdades e perguntava sobre os estudantes que haviam concluído o curso com as maiores notas. Não era incomum ele ligar para os universitários em seus dormitórios e recrutá-los pelo telefone. "Achei que era um trote", disse Michael Colono, procurado por Musk quando estava em Stanford. "Por um instante, não acreditei que ele tivesse uma empresa de foguetes." Depois que os estudantes pesquisavam Musk na internet, convencê-los a ir para a SpaceX era fácil. Pela primeira vez em anos, se não em décadas, jovens prodígios em aeronáutica que sonhavam em explorar o espaço tinham uma empresa de fato motivadora para trabalhar e meios para projetar um foguete ou até se tornar um astronauta que não exigia deles ingressar num burocrático fornecedor do governo. Quando a notícia sobre as ambições da SpaceX se espalhou, grandes engenheiros da Boeing, da Lockheed Martin e da Orbital Sciences com alto nível de tolerância a riscos
também correram para a companhia. Em seu primeiro ano de funcionamento, a SpaceX recebia 1 ou 2 novos profissionais quase toda semana. Kevin Brogan era o funcionário número 23 e vinha da TRW, onde se acostumara a diversas políticas internas que o impediam de fazer seu trabalho. Eu chamava aquilo de clube de campo, explicou. Ninguém fazia nada. Brogan começou na SpaceX um dia após a entrevista e lhe pediram que saísse à caça, no escritório, de um computador para usar. Era como ir a Fry's para comprar o que quer que fosse necessário e a Staples para conseguir uma cadeira, lembra Brogan. Imediatamente, ele se sentiu assoberbado. Trabalhava 12 horas, ia para casa de carro, dormia 10 horas e voltava direto para a fábrica. Eu vivia exausto e estava mentalmente fora de forma, disse ele. Mas, logo passei a adorar aquilo e tornei-me completamente viciado. Um dos primeiros projetos que a SpaceX decidiu executar foi a construção de um gerador de gás, uma máquina não muito diferente de um pequeno motor de foguete que produz gás quente. Miller, Buzza e alguns jovens engenheiros montaram o gerador em Los Angeles, puseram-no na traseira de uma picape e foram para Mojave, Califórnia, testá-lo. Cidade erguida em pleno deserto, a cerca de 160 quilômetros de Los Angeles, Mojave se tornara um centro de empresas aeroespaciais como a Scaled Composites e a X-Corp. Muitos projetos eram desenvolvidos perto de seu aeroporto, onde empresas tinham suas oficinas e de onde enviavam todo tipo de foguete e avião inovadores. A equipe da SpaceX se encaixou bem nesse ambiente e pegou emprestado um estande de testes da X-Corp que tinha o tamanho perfeito para comportar o gerador de gás. A primeira ignição ocorreu às 11 horas da manhã e durou 90 segundos. A máquina funcionara, porém, ao custo de uma nuvem de fumaça preta e ondulada que naquele dia sem vento estacionou bem em cima da torre do aeroporto. O administrador do aeroporto foi à área de teste e passou um sermão em Miller e Buzza. Ele e alguns funcionários da X-Corp que ajudavam no teste pediram aos engenheiros da SpaceX para pegar leve e esperar até o dia seguinte para realizar outro teste. Em vez disso, Buzza, um líder forte disposto a pôr o espírito implacável da SpaceX em ação, mandou alguns caminhões buscarem mais combustível e convenceu o administrador do aeroporto a deixá-lo preparar o estande para outra tentativa. Nos dias que se seguiram, os engenheiros da SpaceX aperfeiçoaram uma rotina que lhes permitiu fazer vários testes seguidos, uma prática sem precedentes no aeroporto, conseguindo regular o gerador como queriam após 2 semanas de trabalho. Foram necessárias mais algumas viagens a Mojave e a outros lugares, inclusive a um estande de testes na base aérea de Edwards, da Força Aérea, e a outro no Mississippi. Durante essa turnê pelo interior do país, os engenheiros da SpaceX se depararam com uma área de testes de pouco mais de 120 hectares em McGregor, uma cidadezinha perto do centro do estado do Texas. Gostaram do local e aconselharam Musk a comprá-lo. A Marinha já testara foguetes ali, e também Andrew Bell, antes de sua empresa aeroespacial quebrar. Depois de ver que custaria 300 milhões de dólares desenvolver um foguete capaz de pôr em órbita satélites de tamanho considerável, Bell parou o trabalho, deixando para trás muita infraestrutura útil à SpaceX, incluindo um tripé de concreto de 3 andares com pernas do tamanho de troncos de sequoias, escreveu o jornalista Michael Belfiore em Rocketeers, livro que aborda o crescimento de algumas empresas espaciais privadas. Jeremy Holman era um dos jovens cientistas que logo se viu morando no Texas e adaptando a área de testes às necessidades da SpaceX. Ele era um exemplo do tipo de recruta que Musk queria. Formado em engenharia espacial pela Universidade do Estado de Iowa e com mestrado em engenharia aeronáutica pela Universidade do Sul da Califórnia. Passara alguns anos trabalhando como engenheiro de testes na Boeing, lidando com jatos, foguetes e naves espaciais. O período na Boeing não deixara Holman muito impressionado com a grande companhia espacial. Seu primeiro dia no trabalho foi logo depois de a Boeing concluir sua fusão com a McDonnell Douglas, a mastodôntica empresa resultante, que prestava serviços para o governo, realizou um piquenique para elevar os ânimos, mas acabou fracassando até mesmo nesse simples exercício. O chefe de um dos departamentos fez um discurso sobre ser uma única empresa com uma visão única, e em seguida,
acrescentou que a companhia restringia muito os custos, contou Holman. Pediu que todo mundo se limitasse a comer apenas um pedaço de frango. As coisas não melhoraram muito depois disso. Cada projeto da Boeing parecia muito grande, complicado e custoso. Então, quando Musk apareceu oferecendo uma mudança radical, Holman aceitou. Achei que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, argumentou. Aos 23 anos, Holman era jovem, solteiro e disposto a desistir de qualquer simulacro de vida estável em favor de trabalhar sem parar na SpaceX, e se tornou, sob a liderança de Miller, o segundo no comando. Miller desenvolvera modelos virtuais 3D de 2 motores que queria construir. Merlin seria usado no primeiro estágio do Falcon 1, o motor que o ergueria do chão, e Kestrel, menor, moveria o segundo estágio do foguete, mais ao alto, guiando-o no espaço. Juntos, Holman e Miller decidiram quais partes dos motores da SpaceX seriam construídas na fábrica e quais a empresa tentaria comprar. Para estas últimas, Holman teve de ir a várias lojas de máquinas e levantar preços e datas de entrega dos componentes. A maioria dos mecânicos dizia a ele que os prazos da SpaceX eram loucos. Outros se mostravam mais complacentes e tentavam adaptar um produto existente às necessidades da empresa, em vez de construir algo do zero. Holman também descobriu que a criatividade poupava-lhe um longo caminho. Por exemplo, adaptar a vedação de algumas válvulas usadas em lava-jatos já disponíveis no mercado as tornava boas o bastante para serem usadas nos tanques de combustível de foguetes. Depois de a SpaceX concluir seu primeiro motor na fábrica da Califórnia, Holman o pôs, juntamente com um monte de outros equipamentos, num trailer U-Haul, engatou o conjunto na traseira de um Hummer H2 e levou os 1.800 quilos de material pela Interestadual 10 de Los Angeles ao Texas, até o local de testes. A chegada do motor ao Texas foi o pontapé inicial para um dos grandes exercícios de integração na história da SpaceX. Em meio a cascavéis, formigas de fogo, isolamento e calor intenso, o grupo liderado por Buzz e Miller iniciou o processo de explorar cada complicação dos motores. Era um trabalho árduo e de forte pressão, repleto de explosões, ou o que os engenheiros educadamente chamavam de desmontagens rápidas não programadas, que determinaria se um pequeno bando de engenheiros podia realmente se equiparar ao esforço e à habilidade de nações. Os funcionários da SpaceX batizaram o local da maneira apropriada, bebendo uma garrafa de $1.200 de conhaque Remy Martin em copos de papel e passando no teste do bafômetro ao voltarem no Hummer para os apartamentos da companhia. Daí em diante, a viagem da Califórnia para o local de testes ficou conhecida como Texas Cattle Haul, transporte de gado para o Texas. Os engenheiros trabalhavam 10 dias direto, voltavam para passar um fim de semana na Califórnia e retornavam. Para aliviar o fardo da viagem, Musk às vezes os deixava usar seu jato particular. Segundo Miller, ele tinha capacidade para 6 pessoas. Bem, 7, se alguém sentasse no vaso sanitário, o que sempre acontecia. Embora a Marinha e Bill tivessem deixado muita coisa para trás, a SpaceX teve de construir uma grande quantidade de estruturas sob medida. Uma das maiores era um estande de testes horizontal de 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 4,5 metros de altura. Havia também um estande de testes vertical complementar, com 2 andares de altura. Quando era preciso ligar um motor, este era preso a um dos estandes de testes, equipado com sensores de coleta de dados e monitorado por várias câmeras. Os engenheiros se protegiam num abrigo atrás de uma barreira de terra. Se algo desse errado, eles olhariam para as imagens das câmeras ou levantariam devagar uma das escotilhas do abrigo para tentar ouvir algo que lhes desse uma pista do que ocorrera. Os moradores da cidade raramente reclamavam de barulho, embora os animais de fazendas próximas parecessem sofrer com o ruído. As vacas têm um mecanismo de defesa natural em que se juntam e começam a correr em círculo, disse Holman. Toda vez que ligávamos um motor, elas se espalhavam e depois formavam um círculo com os bezerros no meio. Instalamos uma câmera para observá-las. Kestrel e Merlin trouxeram desafios, e seus testes se alternavam, como exercícios de engenharia.
Fazíamos Merlin funcionar até ficarmos sem componentes ou fazermos alguma besteira, explicou Miller. Então, ligávamos Kestrel. Jamais ficávamos à toa. Durante meses, os engenheiros da SpaceX chegavam ao local às 8 da manhã e passavam 12 horas trabalhando nos motores antes de irem jantar numa filial do Outback. Miller tinha a habilidade de examinar os dados dos testes e prontamente identificar um ponto onde o motor esquentava, esfriava ou apresentava algum outro defeito. Ele telefonava para a Califórnia e prescrevia mudanças nos componentes. Os engenheiros remodelavam partes e as enviavam ao Texas. Com frequência, o pessoal no Texas por si só fazia as modificações necessárias usando um laminador e um torno mecânico trazido por Miller. Kestrel se saiu muito bem, e um de meus momentos de maior orgulho foi transformar o desempenho de terrível a excelente apenas com material que compramos na internet e adaptamos na oficina, contou Miller. Alguns membros da equipe do Texas aprimoraram suas habilidades a ponto de conseguirem construir um motor digno de testes em 3 dias. Essas mesmas pessoas precisaram se tornar peritas em softwares. Elas varavam à noite, construindo uma turbobomba para o motor e davam duro na noite seguinte para readaptar um conjunto de aplicativos usados para controlar os motores. Holman fazia esse tipo de trabalho o tempo todo e era muito bom nele. Mas não estava sozinho no grupo de engenheiros jovens e espertos que aprendiam outras disciplinas por necessidade e espírito de aventura. Havia uma qualidade quase viciante nessa experiência, revelou ele. Você tem apenas 25 anos, mas eles lhe confiam muita coisa. Isso dá muito poder. Para chegar ao espaço, o motor Merlin precisaria queimar por 180 segundos. Isso parecia uma eternidade para os engenheiros no início de sua missão no Texas, quando o motor queimava por apenas meio segundo antes de morrer. Às vezes, Merlin vibrava demais durante os testes, reagia mal a um novo material, ou ainda, quebrava e precisava de grandes aprimoramentos, como a troca de um tubo de alumínio por um feito do mais exótico Inconel, uma liga adequada para temperaturas extremas. Certa ocasião, uma válvula de combustível se recusou a abrir corretamente e fez o motor inteiro explodir. Outro teste que deu errado terminou com todo o estande pegando fogo. Em geral, cabia a Buzza e Miller dar um desagradável telefonema para Musk e resumir as notícias ruins do dia. Elon tinha muita paciência, disse Miller. Lembro-me de uma vez em que tínhamos 2 estandes de testes funcionando e explodimos 2 coisas num dia. Eu disse a Elon que podíamos pôr outro motor lá. Sentia-me completamente frustrado, cansado e irritado. E fui meio grosso ao telefone com ele, soltando um: podemos pôr outra droga dessas lá, mas já explodi merda demais por hoje. Ele respondeu: ok, tudo bem, está bem. Calma, faremos de novo amanhã. Colegas em El Segundo mais tarde contaram que Musk havia quase chorado durante o telefonema, depois de ouvir a frustração e a agonia na voz de Miller. Musk não tolerava desculpas ou a falta de um plano de ataque claro. Holman foi um dos muitos engenheiros que perceberam isso depois de enfrentar um de seus característicos interrogatórios. Para Holman, o pior telefonema foi o primeiro. Algo havia saído errado. Elon me perguntou quanto tempo levaria para nos tornarmos operacionais de novo, e eu não tinha uma resposta. Ele retrucou: você tem que ter. Isso é importante para a empresa. Tudo depende disso. Por que você não tem uma resposta? Ele continuou me atacando com perguntas incisivas, diretas. Achei que era melhor ele saber logo o que acontecera. Porém, aprendi que o mais importante era ter todas as informações. De vez em quando, Musk participava pessoalmente do processo de testes. Uma dessas ocasiões memoráveis foi quando a SpaceX tentou aperfeiçoar uma câmara de resfriamento para seus motores. A empresa tinha comprado várias delas a $75 mil cada e precisava pô-las sob pressão para avaliar até que ponto suportariam sem ceder ao estresse do material. Durante o teste inicial, uma das câmaras quebrou. Depois, uma segunda quebrou do mesmo lugar. Musk ordenou um terceiro teste, enquanto os engenheiros observavam a cena horrorizados e imaginando se não estariam pondo demasiada pressão sobre as câmaras, fazendo Musk queimar dinheiro no equipamento essencial. Quando a terceira câmara quebrou,
Musk levou de avião os equipamentos de volta para a fábrica na Califórnia, e com a ajuda de alguns engenheiros, começou a encher as câmaras de epóxi para ver se isso as vedaria. Ele não tem medo de sujar as mãos, disse Miller. Está lá com seus belos sapatos italianos e roupas caras, e todo sujo de epóxi. Eles ficaram na fábrica a noite inteira, testaram de novo, e as câmaras mesmo assim quebraram. Musk, com as roupas arruinadas, concluíra que os componentes estavam com defeito. Testou sua hipótese e seguiu adiante rapidamente, pedindo aos engenheiros que propusessem uma nova solução. Todos esses incidentes fizeram parte de um processo difícil, porém produtivo. O corpo de funcionários da SpaceX desenvolvera o sentimento de uma família pequena e muito unida contra o mundo. No fim de 2002, a empresa tinha um depósito vazio. Um ano depois, as instalações pareciam uma fábrica de foguetes de verdade. Motores Merlin plenamente funcionais chegavam do Texas e alimentavam a linha de montagem do primeiro estágio, com mecânicos conectando-os ao corpo principal do foguete. Novas estações foram criadas para ligar o primeiro estágio ao estágio superior do foguete. Guindastes presos ao chão erguiam componentes pesados e trilhos metálicos levavam o corpo do foguete pela fábrica de estação em estação. A SpaceX também passou a construir a carenagem, ou invólucro, que protege a carga no alto do foguete durante o lançamento, abrindo-se então como um marisco no espaço para soltá-la. A empresa também havia escolhido um cliente. De acordo com Musk, seu primeiro foguete seria lançado no início de 2004, da base da Força Aérea de Vandenberg, levando um satélite chamado TACSAT-1 para o Departamento de Defesa americano. Com esse objetivo se aproximando, 20 horas por dia, 6 dias por semana, foram consideradas a norma, embora muitos tenham trabalhado mais do que isso por períodos prolongados. Os intervalos, quando existiam, começavam às 8 em algumas noites durante a semana, quando Musk permitia a todos usar os computadores do trabalho para jogar jogos de tiro em primeira pessoa, como Quake 3 Arena e Counter-Strike, uns contra os outros. Na hora marcada, o som de armas sendo carregadas se espalhava em cascata pelo escritório, enquanto quase 20 funcionários se preparavam para a batalha. Musk, jogando com o nome Random 9, vencia com frequência, gozando e criticando sem piedade seus funcionários. O CEO ficava lá atirando em nós com foguetes e armas de plasma, contou o colono. Pior, ele é quase assustadoramente bom nesses jogos e tem reações insanamente rápidas. Sabia todos os truques e como se esgueirar para surpreender as pessoas. O lançamento pendente despertou os instintos de vendedor de Musk. Ele queria mostrar ao público que seus trabalhadores incansáveis haviam realizado e gerar empolgação em torno da SpaceX. Elon decidiu apresentar um protótipo do Falcon 1 ao público em dezembro de 2003. A empresa cruzara o país com um foguete de 7 andares de altura sobre um veículo especialmente construído para isso, além do sistema de lançamento móvel, e estacionaria o conjunto em frente à sede da Administração da Aviação Federal, em Washington. Uma entrevista coletiva concomitante deixaria claro para o governo americano que um fabricante de foguetes modernos, mais eficientes e mais baratos, havia chegado ao mercado. Esse espetáculo de marketing não pareceu sensato aos engenheiros da SpaceX. Eles estavam trabalhando mais de 100 horas por semana para concluir a construção do foguete recém-terminado, aquilo de que a companhia precisaria para mostrar-se capaz. Musk queria que eles fizessem isso e ainda construíssem um modelo de aparência impecável. Ordenou-se que engenheiros no Texas voltassem para a fábrica. Ao chegarem, receberam outro prazo enlouquecedor para fazer o objeto cênico. Na minha opinião, aquilo era um projeto inútil, disse Hohmann. Não representava nenhum avanço, mas na cabeça de Elon nos traria um bocado de apoio de pessoas importantes do governo. Enquanto produzia o protótipo para o evento, Hohmann vivenciou todo o espectro de altos e baixos associado a trabalhar para Musk. O engenheiro perdera os óculos semana antes, quando estes escorregaram de seu rosto e caíram num poço de chamas no local de testes do Texas. Desde então, Hohmann se contentava em usar um antigo par de óculos de segurança com grau, mas estes também foram inutilizados quando ele arrancou as lentes ao tentar se enfiar embaixo de um motor na fábrica da SpaceX.
Sem tempo para ir ao oftalmologista, Holman começou a sentir que estava perdendo a paciência. As longas horas, os arranhões, o golpe de publicidade, aquilo tudo era demais. Ele desabafou sobre isso na fábrica certa noite, sem saber que Musk estava por perto e podia ouvir tudo. 2 horas depois, Mary Beth Brown apareceu para entregar-lhe um cartão, já com uma consulta marcada com um especialista em cirurgia de olhos. Quando Holman foi ao médico, descobriu que Musk já combinara que pagaria a cirurgia. Elon pode ser muito exigente, mas se certificará de que os obstáculos em seu caminho sejam removidos, ponderou Holman. Depois de refletir, ele também se empolgou com um raciocínio de longo prazo por trás do plano de Musk para Washington. Acho que ele queria acrescentar um ar de realismo à SpaceX. E se você estaciona um foguete em frente ao jardim de alguém, é difícil negar sua existência, concluiu ele. O evento em Washington acabou sendo bem recebido, e algumas semanas depois, a SpaceX fez outro anúncio surpreendente. Embora ainda não tivesse lançado sequer um foguete, revelou planos para pôr outro no ar. Além do Falcon 1, construiria o Falcon 5. Como o nome indicava, o modelo teria 5 motores e transportaria mais peso, quase 4.200 quilos, para a órbita baixa da Terra. Era crucial que o Falcon 5 também pudesse, teoricamente, chegar à Estação Espacial Internacional em missões de reabastecimento, um recurso que permitiria à SpaceX fechar alguns grandes contratos com a NASA. E, num sinal da obsessão de Musk por segurança, dizia-se que o foguete seria capaz de concluir suas missões mesmo se 3 dos 5 motores falhassem, um nível de confiabilidade maior do que não era visto no mercado havia décadas. A única maneira de dar conta de todo esse trabalho era fazer o que a SpaceX prometera desde o início: trabalhar com o espírito de uma startup do Vale do Silício. Musk estava sempre à procura de engenheiros inteligentes que tivessem não apenas se saído bem na faculdade, como também feito algo excepcional com seu talento. Quando encontrava alguém bom, Musk cortejava a pessoa incansavelmente até levá-la para a SpaceX. Ryan Gardner, por exemplo, conheceu Musk numa rave espacial nos hangares do aeroporto de Mojave, e pouco depois, eles começaram a falar de trabalho. Gardner tinha parte de sua pesquisa acadêmica patrocinada pela Northrop Grumman. Segundo ele, Elon disse: "Vamos comprá-la deles." Então, enviei-lhe meu currículo por e-mail às 2h30 da manhã, e ele respondeu 30 minutos depois, esmiuçando minha carreira ponto por ponto. Ele disse: "Quando for a uma entrevista, certifique-se de falar concretamente sobre o que faz, em vez de usar frases de efeito." Fiquei espantado por ele ter tempo para fazer isso. Ao ser contratado, Gardner foi incumbido de melhorar o sistema de teste das válvulas do motor Merlin. Havia dezenas de válvulas, e eram necessárias de 3 a 5 horas para testar manualmente cada uma delas. 6 meses depois, ele tinha desenvolvido um sistema automatizado que fazia o serviço em minutos. A máquina rastreava as válvulas individualmente, de modo que um engenheiro do Texas podia indagar quais tinham sido os dados para uma parte específica. Encarreguei-me daquela criança enjeitada, com a qual ninguém mais queria lidar, e estabeleci minha credibilidade como engenheiro, disse Gardner. Com novos contratados chegando, a SpaceX mudou-se de seu prédio original para ocupar várias construções no complexo L2. Os engenheiros criavam softwares que exigiam potência e arquivos gráficos enormes. Por isso, precisavam de conexões rápidas entre todos os escritórios. Contudo, os vizinhos da SpaceX impediram a iniciativa de conectar todos os prédios por meio de cabos de fibra ótica. Em vez de esperar para negociar com outras empresas o direito de uso, Brandon Spikes, o diretor de tecnologia da informação que trabalhara com Musk na Zip2 e no PayPal, propôs uma solução mais rápida e sorrateira. Um amigo dele, que trabalhava numa empresa de telefonia, desenhou um diagrama que mostrava uma maneira segura de enfiar um cabo de rede entre os fios de eletricidade, TV e telefone nos postes da rua. Às 2 da madrugada, uma equipe clandestina apareceu com um guindaste móvel, ligou os cabos de fibra ótica nos postes de telefone,
e depois os dispôs diretamente para os prédios da SpaceX. Fizemos isso num fim de semana, em vez de esperar meses para conseguir permissão, contou Spikes. Sempre havia um sentimento de que estávamos enfrentando um desafio aparentemente insuperável, e tínhamos de nos unir para superá-lo. O senhorio da SpaceX, Alex Liddell, disfarçou o riso ao se lembrar de todas as travessuras da equipe de Musk. Sei que eles faziam um monte de coisas às escondidas de noite, revelou. Eram muito inteligentes, sempre com aquela urgência em fazer as coisas, e nem sempre tinham tempo para esperar por trivialidades como permissões municipais. Musk nunca deixou de pedir a seus funcionários que fizessem mais e fossem melhores, no escritório ou fora dele. Parte das atribuições de Spikes incluía montar sob medida, para uso domiciliar de Musk, PCs para jogar videogame que levavam seu poder computacional ao limite, fazendo com que as máquinas tivessem de ser resfriadas por um sistema a água correndo por uma série de tubos dentro delas. Quando um desses equipamentos para jogos continuou quebrando, Spikes descobriu que a mansão de Musk tinha cabos de energia sujos e fez um segundo circuito de energia exclusivo para a sala de jogos, a fim de corrigir o problema. Fazer esse favor não resultou em nenhum tratamento especial a Spikes. O servidor de e-mail da SpaceX caiu certa vez, e Elon, palavra por palavra, disse: "Jamais deixe essa merda acontecer de novo", contou ele. Ele tinha uma maneira peculiar de olhar para alguém, mergulhando nos olhos de seu interlocutor, encarando a pessoa até ser compreendido. Musk tentara encontrar fornecedores que pudessem acompanhar a criatividade e o ritmo de sua companhia. Em vez de sempre procurar gente da indústria aeroespacial, por exemplo, ele localizou empresas com experiências semelhantes adquiridas em campos diferentes. Bem no início, a SpaceX precisou de alguém para construir tanques de combustível. Em essência, o corpo principal do foguete. E Musk acabou no meio oeste, negociando com empresas que fabricavam grandes tanques agrícolas de metal, usados no setor de laticínios e de processamento de alimentos. Esses fornecedores também lutaram para acompanhar os cronogramas da SpaceX, e Musk se viu cruzando os Estados Unidos a fim de fazer visitas, às vezes de surpresa, a fornecedores a fim de checar o progresso. Uma dessas inspeções foi feita numa empresa em Wisconsin chamada Spincraft. Musk e alguns funcionários da SpaceX atravessaram o país em seu jato e chegaram tarde da noite, esperando ver um turno de trabalhadores fazendo serviço extra para conseguir terminar a encomenda de tanques de combustível. Quando descobriu que a Spincraft estava com o cronograma atrasado, Musk encarou um funcionário da empresa e disse sem rodeios: "Vocês estão ferrando com a gente, e isso não é bom." David Schmidt era o gerente geral da Spincraft e lembra que Musk ganhou fama de negociador temível, que de fato acompanhava os negócios pessoalmente. Se Elon não estava feliz, você sabia na hora, disse ele. As coisas podiam ficar desagradáveis. Nos meses seguintes a esse encontro, a SpaceX aumentou tanto sua capacidade interna de soldagem que pôde produzir tanques de combustível em R² e dispensar a Spincraft. Outro fornecedor tomou um avião para ir à SpaceX vender alguns equipamentos em tecnologia de infraestrutura. Pôs então em prática o exercício padrão de construção de relacionamento utilizado por vendedores há séculos. Apareça, fale um pouco, deixe que um sinta o outro. Então, comece a fazer negócios mais adiante. Musk não suportava nada disso. O cara chegou e Elon lhe perguntou por que tinha vindo, disse Spikes. "Para desenvolver uma relação", respondeu ele. Elon retrucou: "Ok, prazer em conhecê-lo." O que basicamente significava: "Saia do meu escritório." O cara viajou 4 horas para o que acabou sendo um encontro de 2 minutos. Elon não tem nenhuma paciência para esse tipo de coisa. Musk podia ser igualmente energético com funcionários que não atingiam seus padrões. Ele com frequência dizia que quanto mais você demora para demitir um empregado, mais tempo se passa desde o momento em que você deveria tê-lo demitido, contou Spikes. A maioria dos funcionários da SpaceX estava empolgada por fazer parte daquela aventura e tentava não deixar as duras exigências e o comportamento rude de Musk perturbá-los. Contudo, em alguns momentos, Musk ia longe demais. A equipe de engenharia experimentava uma fúria coletiva
toda vez que o via na imprensa declarando que fizera o projeto do Falcon mais ou menos sozinho. Ele também contratou documentaristas para acompanhá-lo por algum tempo. O gesto audacioso irritou quem trabalhava pesado na fábrica da SpaceX. A opinião era de que o ego dele anulava o seu melhor, e que ele apresentava a SpaceX como a conquistadora da indústria aeroespacial, quando na verdade a empresa ainda precisava fazer um lançamento bem-sucedido. Funcionários que davam explicações detalhadas sobre o que consideravam defeitos no projeto do Falcon 5, ou que apresentavam sugestões práticas para concluir o Falcon 1 mais rapidamente, costumavam ser ignorados ou coisa pior. De acordo com um engenheiro, o tratamento dado à equipe não correspondia aos longos esforços daquela época. Muitos bons profissionais de engenharia, que todo mundo fora da administração achava que eram ótimos ativos para a empresa, foram forçados a sair ou simplesmente demitidos logo depois de serem responsabilizados por coisas que não haviam feito. O beijo da morte mostrava que Elon estava errado em relação a algumas coisas. O início de 2004, quando a SpaceX esperava lançar seu foguete, veio e passou. O Merlin, projetado por Miller e sua equipe, parecia estar entre os mais eficientes motores de foguete já feitos. Só levava mais tempo do que Musk esperava para passar nos testes necessários a habilitá-lo para um lançamento. Por fim, no outono de 2004, os motores estavam queimando de maneira regular e atendendo a todas as exigências. Isso significava que Miller e sua equipe podiam relaxar e que todo o restante da SpaceX devia se preparar para sofrer. Miller passara toda a existência da SpaceX sendo a etapa crítica, a pessoa que impedia a companhia de avançar para as próximas etapas, trabalhando sob o escrutínio de Musk. Com o motor pronto, era a hora do pânico em massa. Ninguém mais sabia como era estar na etapa crítica. Muita gente logo descobriu, já que grandes problemas se multiplicavam. A aviônica, que incluía a eletrônica para navegação, comunicação e controle geral do foguete, se transformou em um pesadelo. Coisas aparentemente triviais, como ter um drive de memória flash para falar com o computador principal do foguete, falharam por motivos indetectáveis. O software necessário para controlar o foguete também se tornou um grande fardo. É como qualquer outro projeto em que você descobre que os últimos 10% são onde toda a integração acontece e nada funciona, explicou Miller. Esse processo continuou por 6 meses. Finalmente, em maio de 2005, a SpaceX levou o foguete por 290 km ao norte até a base da Força Aérea de Vandenberg para um teste de disparo, concluindo uma queima de 5 segundos na plataforma de lançamento. Fazer um lançamento em Vandenberg teria sido muito conveniente para a SpaceX. O lugar é perto de Los Angeles e tem várias plataformas à disposição. No entanto, a SpaceX era uma convidada indesejada. A recepção da Força Aérea à recém-chegada foi fria, e o pessoal responsável por administrar os locais de lançamento não mexeu uma palha para ajudar. A Lockheed e a Boeing, que lançam satélites espiões de $1 bilhão para as Forças Armadas em Vandenberg, também não gostaram da presença da companhia de Musk, em parte porque esta representava uma ameaça a seus negócios e em parte porque estava perto demais de suas preciosas cargas. Quando a SpaceX passou da fase de testes para o lançamento, pediram-lhe que entrasse na fila. Ela teria que esperar meses para colocar o foguete no ar. Embora dissessem que podíamos voar, estava claro que não o faríamos, disse Gwynne Shotwell. Em busca de um novo local, Shotwell e Hans Koenigsmann projetaram um mapa-mundi na parede e procuraram um nome que conhecessem ao longo da linha do Equador, onde o planeta gira mais rapidamente, dando impulso extra aos foguetes. O primeiro nome que saltou aos olhos foi a ilha de Kwajalein, ou Kwaj, a maior de um atol localizado entre o Guam e o Havaí, no Oceano Pacífico, e que faz parte da República das Ilhas Marshall. O lugar chamou a atenção de Shotwell por o exército americano tê-la utilizado durante décadas como área de testes de mísseis. Shotwell procurou o nome de um coronel no local de testes e enviou-lhe um e-mail. 3 semanas depois, recebeu um telefonema do exército dizendo que eles adorariam ter a SpaceX fazendo um lançamento nas ilhas.
Em junho de 2005, os engenheiros da SpaceX começaram a encher contêineres de equipamentos a fim de despachá-los para Kwajalein. Cerca de 100 ilhas formam o atol de Kwajalein. Muitas delas se estendem por apenas algumas centenas de metros e são muito mais compridas do que largas. Visto do alto, o lugar parece um colar de contas bonitas, disse Pete Worden, que visitou o local como consultor do Departamento de Defesa. A maioria dos habitantes da região mora numa ilha chamada eBay, enquanto os militares americanos se apoderaram de Kwajalein, a ilha mais ao sul, e a transformaram em um parte paraíso tropical e parte covil secreto do Dr. Evil. Os Estados Unidos passaram anos arremessando mísseis balísticos intercontinentais vindo da Califórnia em Kwaj e usaram a ilha para realizar experiências com suas armas espaciais durante o projeto Guerra nas Estrelas. Raios laser seriam direcionados do espaço para Kwaj numa tentativa de verificar se eram precisos e responsivos o bastante para eliminar um míssil intercontinental que estivesse voando em direção às ilhas. A presença militar resultou num conjunto estranho de prédios, incluindo estruturas de concreto trapezoidais, volumosas e sem janelas claramente concebidas por alguém que vive de lidar com a morte. Para chegar a Kwaj, os funcionários da SpaceX ou voavam no jato de Musk ou pegavam voos comerciais com escala no Havaí. As principais acomodações eram unidades de 2 quartos na ilha de Kwaj, que mais pareciam dormitórios do que quartos de hotel, com cômodas e escrivaninhas feitas para as Forças Armadas. Qualquer material de que os engenheiros precisassem tinha de vir no avião de Musk, ou, com mais frequência, era trazido de barco das Ilhas Havaianas ou do continente. Todo dia, a equipe da SpaceX reunia seus equipamentos e fazia uma viagem de barco de 45 minutos até Omelek, uma ilha de 2,8 hectares coberta de palmeiras que seria transformada em sua plataforma de lançamento. Ao longo de vários meses, uma pequena equipe capinou a área, derramou concreto para sustentar a plataforma de lançamento e transformou uma casa pré-fabricada em escritórios. O trabalho foi árduo e feito sob umidade exaustiva e um sol forte o bastante para queimar a pele por baixo da camiseta. Alguns trabalhadores acabaram preferindo passar a noite em Omelek a fazer a viagem de volta à ilha principal, singrando águas agitadas. Alguns escritórios foram convertidos em quartos com colchões e camas portáteis, disse Holman. Depois, encomendamos uma ótima geladeira e uma boa grelha, e instalamos encanamento para um chuveiro. Tentamos fazer com que parecesse menos um acampamento e mais uma moradia. O sol nascia às 7 da manhã, e era essa a hora em que a equipe da SpaceX começava a trabalhar. Havia uma série de reuniões com pessoas que listavam o que precisava ser feito e discutiam soluções para problemas persistentes. Quando as grandes estruturas chegaram, os trabalhadores puseram o corpo do foguete horizontalmente num hangar improvisado e passaram horas fundindo todas as suas partes. De acordo com Holman, sempre havia algo para fazer. Se o motor não dava problema, havia encrenca com a aviônica ou algum software. Às 7 da noite, os engenheiros encerravam o expediente. Uma ou 2 pessoas decidiam de quem era a noite de cozinhar, preparavam bife, batatas e macarrão, contou Holman. Tínhamos uma penca de filmes e um aparelho de DVD. E alguns de nós pescávamos muito no cais. Para muitos engenheiros, aquela foi uma experiência ao mesmo tempo torturante e mágica. Na Boeing, você podia estar confortável, mas isso não aconteceria na SpaceX, disse Walter Sims, especialista em tecnologia da SpaceX, que encontrou tempo para obter um certificado de mergulhador durante sua permanência em Kwaj. Cada pessoa naquela ilha era um profissional espetacular, e elas estavam sempre fazendo seminários sobre rádios ou sobre o motor. Era um lugar muito revigorante. Os engenheiros mostravam-se constantemente confusos em relação ao que Musk financiaria ou não. Na sede, alguém pedia para comprar uma máquina de $200 mil ou uma peça cara que considerava essencial para o sucesso do Falcon 1, e Musk negava o pedido. No entanto, ele se sentia confortável em pagar uma quantia semelhante para pôr uma superfície lustrosa no chão da fábrica a fim de melhorar a aparência. Em Omelek, os funcionários quiseram pavimentar um caminho de cerca de 180 metros entre o hangar e a plataforma de lançamento
para facilitar o transporte do foguete. Musk negou o pedido. Isso levou os engenheiros a mover o foguete e sua estrutura de apoio com rodas à maneira dos antigos escravos egípcios. Punham uma série de tábuas de madeira no chão e rolavam o foguete sobre elas, pegando a última tábua de trás e correndo com essa para a frente, num ciclo contínuo. A situação toda era ridícula. Uma startup da indústria de foguetes havia acabado no meio do nada tentando levar a cabo um dos feitos mais complexos conhecidos pelo homem. E, verdade seja dita, apenas uma minoria da equipe da SpaceX tinha alguma noção sobre como efetuar um lançamento. Repetidas vezes, o foguete era levado para a plataforma de lançamento e erguido na posição vertical por alguns dias, enquanto checagens técnicas e de segurança revelavam uma série de problemas. Os engenheiros trabalhavam no foguete o máximo de tempo possível até deitá-lo novamente e levá-lo de volta ao hangar, a fim de evitar danos causados pela maresia. Equipes que haviam trabalhado em separado durante meses na fábrica da SpaceX, propulsão, aviônica, software, foram postas espremidas na ilha e forçadas a se tornar um grupo interdisciplinar. A soma final foi um extremo exercício de aprendizado e integração que parecia uma comédia de erros. Era como a Ilha dos Birutas, mas com foguetes, descreveu Hohmann. Em novembro de 2005, cerca de 6 meses depois de chegar à ilha, a equipe da SpaceX se sentiu pronta para tentar um lançamento. Musk veio de avião com seu irmão Kimball e se juntou à maior parte da equipe da empresa no alojamento em Quaj. Em 26 de novembro, um pequeno grupo de funcionários acordou às 3 da manhã e encheu o foguete de oxigênio líquido. Em seguida, buscaram refúgio em uma ilha a quase 5 quilômetros de distância da área de lançamento, enquanto o restante da equipe monitorava os sistemas numa sala de controle a 42 quilômetros em Quaj. Os militares deram à SpaceX uma janela de 6 horas para mandar o foguete para o espaço. Todos esperavam ver o primeiro estágio decolar e alcançar cerca de 11.000 km por hora antes de dar lugar ao segundo estágio, que seria acionado no ar e alcançaria 23.000 km por hora. Entretanto, enquanto faziam as verificações pré-lançamento, os engenheiros detectaram um grande problema. Uma válvula no tanque de oxigênio não fechava, e o oxigênio líquido, em ebulição, começou a vazar à razão de quase 2.000 litros por hora. A SpaceX lutou para reparar o defeito, porém, perdeu combustível demais para efetuar o lançamento antes que a janela se fechasse. Com a missão abortada, a SpaceX encomendou um grande reforço de oxigênio líquido vindo do Havaí e se preparou para outra tentativa, em meados de dezembro. Ventos fortes, válvulas defeituosas e outros erros frustraram o lançamento. Antes que outra tentativa pudesse ser feita, a equipe descobriu, numa noite de sábado, que os sistemas de distribuição de potência tinham apresentado problemas e precisariam de novos capacitores. Na manhã de domingo, o foguete foi baixado e teve seus 2 estágios separados para que um técnico pudesse entrar e remover as placas elétricas. Alguém encontrou um fornecedor de equipamentos eletrônicos abertos em Minnesota, e um funcionário foi de avião apanhar alguns capacitores novos. Segunda-feira, ele estava na Califórnia testando as peças na sede da SpaceX para se certificar de que passariam em várias checagens de calor e vibração, seguindo novamente num avião de volta às ilhas. Em menos de 80 horas, os equipamentos eletrônicos estavam na ilha funcionando perfeitamente, já instalados no foguete. A corrida de ida e volta ao continente mostrou que aqueles 30 funcionários de fato tinham uma determinação diante de adversidades e inspiraram todo mundo na ilha. Uma equipe de lançamento aeroespacial tradicional de 300 integrantes jamais teria tentado consertar um foguete como aquele às pressas. Contudo, a energia, a inteligência e a desenvoltura da turma da SpaceX ainda não podiam superar sua inexperiência ou as condições adversas. Mais problemas surgiram e impediram qualquer intenção de lançamento. Finalmente, em 24 de março de 2006, tudo estava pronto. O Falcon 1 foi posto em sua plataforma de lançamento e acionado. Subiu ao céu, tornando a ilha abaixo um ponto verde em meio à imensidão azul. Na sala de controle, Musk, trajando shorts, chinelos e camiseta,
andava a passos largos enquanto assistia à ação. Então, 25 segundos depois, ficou claro que havia algo errado. Um incêndio teve início em cima do motor Merlin, e de repente o foguete, que antes voava numa linha reta e corretamente, passou a girar e despencou sem controle de volta à Terra. O Falcon 1 caiu sobre o local de seu lançamento. A maior parte dos destroços foi parar num recife a 60 metros da plataforma e a carga do satélite arrebentou o telhado da oficina de máquinas da SpaceX, aterrissando mais ou menos intacto. Alguns engenheiros puseram seus equipamentos de mergulho e recuperaram os pedaços, pondo o que restara do foguete dentro de 2 caixotes do tamanho de geladeiras. Talvez valha a pena salientar que as empresas de lançamento bem-sucedidas também sofreram dificuldades ao longo do caminho, escreveu Musk, numa análise retrospectiva. Um amigo meu escreveu para me lembrar que apenas 5 dos primeiros 9 lançamentos do Pegasus tiveram êxito. 3 dos 5 do Ariane, 9 dos 20 do Atlas, 9 dos 21 da Soyuz e 9 dos 18 do Proton. Depois de vivenciar pessoalmente como é difícil chegar à órbita, tenho muito respeito por aqueles que perseveraram para produzir os veículos que são os esteios dos lançamentos espaciais hoje. Musk concluiu a carta escrevendo que a SpaceX está nisso para ficar e, haja o que houver, vamos fazer isso funcionar. Musk e outros executivos da empresa culparam um técnico não identificado pelo acidente. O homem, trabalhando no foguete um dia antes do lançamento, não apertara direito uma peça de encaixe num tubo de combustível, o que fez a peça rachar. A peça em questão era algo básico, um encaixe binut, porca e parafuso, de alumínio, usado com frequência para conectar 2 tubos. O técnico era Holman. Logo depois do acidente com o foguete, ele foi até Los Angeles para confrontar Musk cara a cara. Ele passara anos trabalhando dia e noite no Falcon 1 e estava furioso por Musk ter gritado com ele e sua equipe em público. Holman sabia que havia apertado o encaixe corretamente e que observadores da NASA checavam o trabalho de perto, olhando sobre seu ombro. Quando Holman irrompeu na sede da SpaceX, transbordando de fúria, Mary Beth Brown tentou acalmá-lo e impedi-lo de ver Musk. Ele foi em frente mesmo assim, e os dois tiveram uma discussão aos gritos na sala de Musk. Depois que todos os destroços foram analisados, revelou-se que o encaixe quase com certeza havia rachado devido a uma corrosão decorrente de meses no ar salgado de Quag. O foguete estava literalmente com uma crosta de sal de um lado e era preciso sempre raspar aquilo, contou Miller. Mas havíamos feito um disparo estático 3 dias antes e estava tudo bem. A SpaceX tentara poupar 22 kg de peso usando componentes de alumínio em vez de aço inoxidável. Thompson, o ex-fuzileiro naval, havia visto as peças de alumínio funcionando bem em helicópteros estacionados em porta-aviões. E Miller sabia de aviões parados por 40 anos em Cabo Canaveral, com os binuts em boas condições. Anos depois, vários executivos da SpaceX ainda sofrem com a maneira como Holman e sua equipe foram tratados. Eles eram nossos melhores caras e levaram a culpa para que fosse dada uma resposta ao mundo, disse Miller. Isso foi realmente ruim. Descobrimos mais tarde que o que aconteceu foi puro acaso. Depois do acidente, bebeu-se muito num bar da ilha principal. Musk queria fazer outro lançamento dentro de 6 meses, mas montar uma nova máquina exigiria de novo uma imensa quantidade de trabalho. A SpaceX tinha algumas peças para o veículo prontas em L2, porém com certeza não um foguete inteiro apto a ser disparado. Enquanto bebiam, os engenheiros prometeram adotar uma postura mais disciplinada com a próxima nave e trabalhar melhor em conjunto. Warden esperava que os engenheiros da SpaceX também melhorassem. Ele vinha observando-os para o Departamento de Defesa e adorava a energia dos jovens profissionais, mas não sua metodologia. Aquilo estava sendo feito como um bando de garotos do Vale do Silício faria um software, explicou ele. Ficavam acordados a noite inteira e tentavam isso e aquilo. Eu havia visto centenas de operações desse tipo e percebi que aquilo não ia funcionar. Perto do primeiro lançamento, ele tentou alertar Musk, enviando uma carta a ele e ao diretor da DARPA, o braço de pesquisa do Departamento de Defesa, que deixava claro sua opinião. Elon não reagiu bem. Disse:
O que você sabe? Você é apenas um astrônomo, recordou-se Warden. Contudo, depois que o foguete explodiu, Musk recomendou que o Warden fizesse uma investigação para o governo. Dou um crédito enorme a Elon por isso, observou o consultor. Quase exatamente um ano depois, a SpaceX estava pronta para tentar outro lançamento. Em 15 de março de 2007, foi realizado um teste de disparo bem-sucedido. Depois, em 21 de março, o Falcon 1, enfim, se comportou bem. De sua plataforma de lançamento cercada de palmeiras, lançou-se para o alto em direção ao espaço. Voou por alguns minutos, com os engenheiros agora relatando que os sistemas estavam normais ou em boas condições. Aos 3 minutos de voo, o primeiro estágio do foguete se preparou e caiu de volta à Terra, e o motor Kestrel entrou em ação, conforme planejado, para pôr o segundo estágio em órbita. Aplausos eufóricos explodiram na sala de controle. Em seguida, na marca dos 4 minutos, a carenagem no alto do foguete se separou como previsto. Ele estava fazendo exatamente o que deveria fazer, disse Miller. Eu estava sentado ao lado de Elon. Olhei para ele e disse: conseguimos. Estávamos nos abraçando e acreditando que ele conseguiria entrar em órbita. Então, o foguete começou a vibrar. Por mais de 5 gloriosos minutos, os engenheiros da SpaceX tiveram a sensação de que haviam feito tudo certo. Uma câmera a bordo do Falcon 1 apontou para baixo e mostrou a Terra ficando cada vez menor enquanto o foguete seguia metodicamente seu caminho para o espaço. Mas então, aquela sacudida que Miller notara ficou descontrolada e a máquina desfaleceu, começou a se despedaçar e explodiu. Dessa vez, os engenheiros logo descobriram o que dera errado. Enquanto o propelente era consumido, o que restava dele começou a se mexer dentro do tanque e bater nas laterais, mais ou menos como vinho girando dentro de uma garrafa. Isso causou a vibração, e em determinado momento, o tanque sacudiu o suficiente para deixar exposta uma abertura para o motor. Quando este sugou uma grande quantidade de ar, pegou fogo. O fracasso foi outro golpe violento contra os engenheiros da companhia. Alguns deles haviam passado quase 2 anos indo e voltando entre a Califórnia, o Havaí e Quaj. Quando a SpaceX conseguisse fazer outra tentativa de lançamento, teriam se passado 4 anos desde a data a princípio fixada por Musk. E a empresa vinha consumindo a fortuna ganha na internet num ritmo preocupante. Musk prometera publicamente que levaria aquilo até o fim, mas pessoas dentro e fora da empresa estavam fazendo cálculos aproximados e podiam dizer que a SpaceX teria dinheiro para fazer mais uma tentativa. Talvez 2. Por mais que a situação financeira deixasse Musk apreensivo, era raro ele deixar transparecer isso para os funcionários, se é que alguma vez o fez. Elon tomou para si a tarefa de não sobrecarregar as pessoas com essas preocupações, disse Spikes. Ele sempre comunicava a importância de sermos econômicos e termos êxito, mas nunca disse: se falharmos, estamos acabados. Ele era muito otimista. Os fracassos aparentemente pouco abalaram a visão de Musk do futuro ou chegaram a levantar dúvidas sobre sua capacidade. No meio do caos, ele fez um passeio pelas ilhas com Warden. Começou a pensar em como as ilhas poderiam ser unificadas numa única massa de terra. Perguntou se podiam construir muros ao longo dos pequenos canais entre as ilhas e se a água poderia ser bombeada para fora, no espírito dos sistemas criados pelo homem na Holanda. Warden, também conhecido por suas ideias pouco convencionais, ficou interessado nas bravatas de Musk. Era ótimo que ele estivesse pensando essas coisas, observou Warden. Desse momento em diante, ele e eu discutimos sobre colonizar Marte. Fiquei realmente impressionado por ele ser um cara que pensava grande.